Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos começando mais um Estude a Bíblia, nosso espaço de estudo da Palavra de Deus, onde nós trazemos aqui questões interessantes, análises bíblicas, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais na Palavra de Deus. Eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçando10.com. Você pode acessar lá, temos mais de 1.500 estudos bíblicos já postados para você acessar nesse momento. E estamos aqui postando agora no YouTube também temas muito interessantes. Olha só, aqui na descrição do vídeo eu quero deixar para você um link. Assim que você terminar aqui de ver o vídeo, acesse na descrição. O nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa está com as vagas abertas, ok? Inscrições abertas, você vai aprender a Bíblia comigo, de Gênesis a Apocalipse, você vai ter meu WhatsApp para conversar comigo, tirar dúvidas, descrição. O link está aqui na descrição do nosso vídeo, ok? Bom, vamos começar então o nosso estudo de hoje com a pergunta do dia, que é a seguinte. Estamos em uma campanha em minha igreja, onde temos que orar de madrugada às 3 da manhã. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, mas fui mãe recentemente, e tem sido muito difícil para mim acordar esse horário. Isso me deixa quebrada no outro dia. Alguns irmãos me disseram que orar de madrugada é algo poderoso, e que devo me esforçar mais, pois a Bíblia fala isso claramente. Me passaram até o texto de Provérbios 8:17 para ler. Será que se eu orar em outro horário, minha oração não será aceita? Será que Deus não me ouvirá? Bom, hoje nós vamos falar então de um tema muito interessante, que muita gente fala, que é do poder da oração na madrugada. Será que a Bíblia nos ensina que a oração de madrugada é mais poderosa? Ou será que isso é uma interpretação errada? Vamos analisar então com textos bíblicos, exemplos bíblicos aqui, coisas interessantes que vão deixar aí você com um embasamento muito bom para responder a essa dúvida, e vamos ajudar essa irmã também que está com essa dificuldade de orar às 3 da manhã. Vamos lá então. Bom, quando a gente fala de oração de madrugada, geralmente existem duas coisas que as pessoas dizem sobre esse tipo de oração. A primeira é a seguinte: orar de madrugada dá mais resultado porque a pessoa se esforça mais. Então ela tem que acordar, então ela tem que se esforçar mais do que uma oração em outro horário. E aí, dizem essas pessoas, Deus então olha para ela, que ela está se esforçando mais e atende o pedido, então dá mais resultado. E uma outra coisa que as pessoas dizem é que orar de madrugada dá mais resultado porque a fila é menor, né? Algumas pessoas dizem isso em tom de brincadeira, né? Que a fila é menor, e outras até acreditam nisso. No entanto, a gente vai observar que esses dois argumentos aqui, eles não são corretos biblicamente. E eu vou te mostrar por quê daqui a pouco, ok? Bom, nós vamos analisar agora um dos textos, até que a nossa leitora mencionou na sua pergunta, que é Provérbios 8:17. E eu estou utilizando aqui a versão revista e corrigida, que é uma versão que geralmente as pessoas utilizam e que fala essa linguagem aqui da madrugada. Então vamos ver o que diz o texto de Provérbios 8:17, que muitos utilizam então para embasar que a oração de madrugada é mais poderosa. Diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E aí o que acontece? A pessoa lê esse texto aqui de forma isolada e ela não sabe quem está falando. Quem está falando aqui? Eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Quem está falando aqui? Será que é Deus? Olha que interessante. Quem está falando nesse contexto todo de Provérbios capítulo 8, versos de 1 a 30? Aí, quando você lê então todo esse texto, a partir do verso 1 do capítulo 8 de Provérbios, você vê que quem está falando ali é a sabedoria personificada. O que significa isso? O sábio pegou a sabedoria, que é uma qualidade, ok? E ele transforma ali na sua descrição como se ela fosse uma pessoa. Como se ela fosse uma pessoa falando ali algumas coisas interessantes. Então, nesse texto, não podemos considerar que é Deus quem está falando, né? Que quem me busca de madrugada. O texto tem o objetivo aqui de Provérbios, nesse capítulo 8, é a busca pela sabedoria. É claro que a sabedoria está em Deus, ok? Ela está na busca pelo Senhor também.
Mas é importante entender aqui que no texto quem está falando é a sabedoria. E ela fala o quê? No texto ela fala exatamente sobre pessoas que se empenham em buscá-la. Essas pessoas a acharão. Acharão quem? A sabedoria. Então, as pessoas que buscam a sabedoria de forma intensa, né, o uso da madrugada ali no texto dá essa ideia de quem acorda cedo para buscar, acharão a sabedoria. Agora, olha só, vamos ler de novo o texto. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Agora, pense comigo aqui. Onde no texto fala que orar de madrugada dá mais poder à pessoa? Observe que o texto ele não fala de oração, mas ele fala de busca pela sabedoria. E a busca pela sabedoria, ela pode ser feita de diversas formas, não somente por oração, mas pela leitura da Bíblia, pela ajuda ao próximo, por fazer a obra de Deus e uma série de outras coisas que nós fazemos para encontrar a sabedoria, né? Encontrar aí a presença do nosso Deus. Então, esse texto, ele não pode ser utilizado para demonstrar que oração de madrugada é mais poderosa ou que a Bíblia manda orar de madrugada, ok? Um outro texto que é muito utilizado é Atos 16, capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui no contexto, Paulo e Silas foram presos. E diz o texto que por volta aí da meia-noite eles estavam cantando a Deus e orando ali na prisão. Muitos utilizam então esse texto para dizer, olha só, tá vendo aqui, ó, eles passando uma situação difícil e oraram de madrugada, e o que aconteceu? Eles foram libertos da prisão por Deus. Então a oração deles foi mais efetiva, porque eles oraram depois da meia-noite. No entanto, o que a gente observa? Primeiro, meia-noite não é madrugada, ok? Então esse texto não pode ser utilizado para embasar esse argumento. E segundo, o texto é descritivo. O que significa um texto descritivo? É um texto que descreve uma situação como ela ocorreu. Nesse caso, ele está descrevendo o que aconteceu com Paulo e Silas ali na prisão e o milagre que eles receberam. Não temos nesse texto um mandamento que mande todo mundo orar depois da meia-noite, ok? Não temos, então, um mandamento aqui, mas uma descrição daquilo que aconteceu. Bom, até aqui eu quero só deixar claro o seguinte: eu não sou contra a oração de madrugada. Você vai ver na sequência que eu vou explicar essa questão. No entanto, nós não podemos dizer que a oração de madrugada ela tem mais poder, que quem ora de madrugada é mais atendido. Isso não é possível de se dizer biblicamente. E vamos ver por quê. Olha só. Agora eu vou mostrar para você aqui na Bíblia por que orar de madrugada e em qualquer horário é a mesma coisa na Bíblia. Preste atenção. Por que orar de madrugada ou em qualquer horário é a mesma coisa na Bíblia. Ok? Então vamos ver? Vamos comprovar aqui. Daniel capítulo 6, versículo 10. Diz o quê? Que Daniel costumava orar 3 vezes por dia em seu quarto. Se ele orava 3 vezes por dia, certamente uma ou 2 dessas orações caíam, né, num período do dia e não da noite. Então a gente já observa aqui que servos de Deus consagrados, que foram usados pelo Senhor, oravam de noite ou de dia, não importando o horário, né, não tendo o horário qualquer relação com algum tipo de poder a mais de Deus. Outro exemplo interessante, Números 21, 7. Moisés orou pelo povo, provavelmente de dia, pois o povo estava acordado. Um outro grande servo de Deus aqui, que intercedeu, aqui é somente um exemplo, mas ele intercedeu muitas vezes pelo povo e de dia, né? Não de madrugada. E ele foi atendido, Moisés, em muitas das suas orações pelo povo. Então observe que, novamente aqui, o horário não faz diferença. 1 Samuel 1,10, Ana orou pelo nascimento de Samuel.
também de dia, pois havia movimentação de culto ali em Siló, no local de adoração. Então a gente observa que Ana, ela orou pelo Samuel e recebeu a sua petição. E ela orou quando? De dia. Ela não orou de madrugada. Então observe novamente aqui que o horário, ele não faz muita diferença aqui na Bíblia. O que faz diferença é a oração e a vida da pessoa, a forma como ela está entregando o seu coração na presença de Deus. Mais um exemplo. Segundo Reis 20, versículo 2. O rei Ezequias, após receber a notícia de que morreria, não se importou com o horário. Orou quando? Imediatamente a Deus. E a gente observa que a oração dele foi atendida pelo Senhor, que mandou o profeta Isaías retornar e dizer a Ezequias que acrescentou mais 15 anos de vida a ele. Então observe que novamente não temos o horário como algo imprescindível aqui na oração de um servo de Deus. Se ele orasse de madrugada ou de dia, não faria diferença nenhuma. Mais um exemplo interessante, Jonas, capítulo 2, versículo 1. Jonas orou dentro do peixe que o tragou por causa da sua desobediência. Dentro do peixe, ele não sabia se era dia ou noite, ele apenas orou, já que o peixe viajou aí um período bem grande de tempo com Jonas, que ele teve tempo de refletir e orar dentro do peixe. Imagine o seguinte, né? Se fosse de dia que o peixe engoliu Jonas e ele pensasse, não, eu tenho que esperar só de madrugada para orar, porque de madrugada a oração tem mais poder. Não faz nenhum sentido. Então a oração, ela não tem tempo, ela não tem horário para que ela seja atendida. Não temos esse mandamento bíblico, ok? É claro que, como eu disse, eu não sou contra a oração de madrugada. Você pode buscar a Deus, consagrar a sua vida de madrugada, mas se isso não for possível, pode consagrar também bem cedinho, quando o sol está nascendo, ou à noite, quando você for dormir, ou na hora do almoço, quando você tem um tempo que você pode dedicar à oração, não importa o horário. E por fim, o que a Bíblia nos ensina? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então observe que o apóstolo Paulo, ele não condiciona essa orai sem cessar em um horário, né? Senão ele diria, olha, orai sem cessar de madrugada, que vai ter mais poder. Não, ele disse orai sem cessar, ou seja, orem sempre, o que nos leva a entender que não importa a hora, ok? Então, o que vale é aquilo que você combina com o Senhor na sua oração. Se você fez um propósito para orar de madrugada, ore. Se você não consegue orar de madrugada, Deus sabe disso. Você se esforce em outro horário e a oração será bem-vinda, será atendida se for da vontade de Deus, né? Deus sabe fazer isso e Deus é justo. Então, ficamos por aqui. Inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, ative as notificações, ative o sininho e, claro, anime aqui o seu professor, dá o like no vídeo e também deixe o seu comentário, diga se gostou do vídeo, isso também me deixa muito feliz e cada vez mais animado para poder investir esse tempo, né, que é grande, de preparação de estudos, de gravação, para poder fazer mais coisas para abençoar vocês. É uma forma de retribuição aí de todo esse nosso trabalho. Então, até o próximo estudo. Tem uma coisa. Aqui na descrição do vídeo também, você pode ver o link para baixar o nosso aplicativo, ok? De estudos bíblicos. Vê na descrição do vídeo aqui, é muito bom, tem estudo bíblico todo dia, já tem muita coisa lá, tem vídeos, olha, versículos, você vai gostar. Até o próximo estudo, fica com Jesus.